Dando sequência, vamos estudar agora o artigo 34 do 220, que fala justamente sobre a previdência e assistência. Então, o artigo 33, desculpa, a gente estava estudando anteriormente o direito de petição, né, que estava lá no artigo 32 do Decreto-Lei 220 e do artigo 199 do 205 do Decreto 2479, e agora a gente vai estudar o capítulo que fala do título que fala da previdência e da assistência, tá? Lá no artigo 265 ou 270 do Decreto 2479, ele explica melhor, inclusive, alguns direitos dele aqui. Nunca vi isso aqui cair em prova, então não faz sentido ficar se aprofundando. Eu estou remetendo você para lá, para esse dispositivo, para você dar uma lida só para ter uma noção, mas eu sou bem sincero, nunca caiu em prova. Então, se eu falar aqui dos direitos da previdência e assistência, já vai servir como uma referência para você, beleza? Então, vamos lá. Diz assim, ó, o Poder Executivo disciplinará a previdência e assistência ao funcionário da sua família, compreendendo salário família, que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, mas é um benefício concedido ao servidor de baixa renda por dependente, o auxílio doença, que a gente já estudou lá na licença por motivo de doença, né, do próprio servidor, em que a cada 12 meses ele recebe o auxílio doença. Assistência médica, farmacêutica, dentária e hospitalar, não é todo órgão que tem. Alguns órgãos públicos possuem, como por exemplo, tem o Hospital da Polícia Civil, o Hospital da Polícia Militar, e lá existem algumas situações que dão, mas nem todo órgão tem. Financiamento imobiliário. Em algumas situações são concedidos isso daí, são feitos financiamentos imobiliários específicos para servidor. O Estado do Rio de Janeiro não tem mais um banco estadual, já teve o Banerj, que eram dadas linhas de crédito específicas. O auxílio moradia é só concedido em situações bem específicas para quem ocupa cargos em comissões e funções de confiança, então o servidor efetivo não tem. Auxílio para a educação dos dependentes, isso geralmente é previsto em legislação própria. No TJ, por exemplo, é concedido até 7 anos um auxílio creche num determinado valor e posteriormente até 24 anos se permanecer na condição de estudante para os dependentes. Tratamento por acidente de serviço, doença profissional e internação compulsória para tratamento psiquiátrico. Então isso daqui é uma coisa que a gente já estudou, inclusive, e depois a gente vai estudar melhor, né? Mas por acidente em serviço é justamente aquele que não é causado pelo servidor, mas em decorrência do serviço acontece ou no trajeto da casa para o trabalho para casa. Doença profissional é toda doença decorrente do exercício da função. Então, por exemplo, você está com problema de surdez, de trabalhar com muito barulho, né, tiro e etc. Está com LER, com DORT, de muita digitação. Então, são exemplos de doenças profissionais que podem ser decorrentes da atividade profissional. Internação compulsória para tratamento psiquiátrico é uma outra situação que também está previsto. O auxílio funeral, com base no vencimento de remuneração ou provento. Tem caso de falecimento do funcionário ou do aposentado, você recebe um valor fixado em legislação específica. Pensão em caso de morte por acidente de serviço, doença profissional, seriam pensões especiais para os beneficiários que permaneceram em vida. Isso acontece em alguns casos, por exemplo, no caso do policial civil que é morto no exercício da função. Plano de seguro compulsório para complementação de proventos e pensões. Isso é uma situação que ainda falta regulamentação, mas você já tem o Rio Previdência, tratando um pouquinho da previdência complementar do servidor, mas no âmbito federal isso já está bem claro e bem, vamos dizer assim, delineado e desenhado, tem legislação própria. No âmbito estadual está engatinhando, mas já tem um determinado avanço, então tem que esperar as legislações subsequentes. E o parágrafo único diz que a família do funcionário constitui-se dos dependentes, que necessário e comprovadamente vivam as suas expensas. E aí, eu remeto você lá para o artigo 265 ao 270 do Decreto 2479, que fala melhor sobre esses temas. Mas, volto a repetir, isso aí está dentro do título próprio da Previdência e Assistência. Depois a gente vai estudar os que são mais importantes, mas a princípio é só para você saber que existem esses. Aí a gente vai agora para o artigo subsequente, né, que é o artigo 34, que fala de um assunto que é bem importante, que fala da acumulação remunerada de ocupações de cargos, empregos e funções, que vai do artigo 34 ao artigo 37. É um assunto que tem algumas legislações no âmbito da Constituição versando sobre isso, né, tem dispositivos da Constituição versando sobre isso. É um assunto que, regra geral, há uma vedação, mas tem as exceções. Então vamos lá. Diz assim o Decreto-Lei 220, no artigo 34.
é vedada, ou seja, é proibida, a acumulação remunerada de cargos e funções públicos, exceto o D. Então ele começa falando o seguinte, ó, regra geral é proibido, não pode, mas existem algumas exceções. E aí eles enumeram aí quais são essas exceções. No inciso 1, ele fala assim, ó, um cargo de juiz, ou seja, magistrado, com outro de professor. Magistério. Cuidado que as palavras se assemelham muito, né? Magistrado e magistério. Magistrado é o juiz, desembargador. Magistério é o professor. Então você tem essas duas funções que elas são acumuláveis. Então o juiz pode acumular com cargo de professor. Não tem problema nenhum. Está previsto no Estatuto e está previsto também na Constituição. Inclusive, regra geral, é importante você saber as normas constitucionais que falam de acumulação. A gente vai remeter aqui as normas constitucionais que falam de acumulação, são 7 casos possíveis, e a gente vai também prever aqui do Estatuto. Então eu vou falar o que está no Estatuto, depois eu vou te falar o que está na Constituição, e a gente vai tentar entender. Porque na Constituição tem mais casos que inclusive sofreu alterações recentes. Isso é um bom tema, principalmente para ser cobrado em direito administrativo. Vamos lá. Então, um cargo de juiz contra de professor pode, né? O primeiro caso. O segundo caso são 2 cargos de professor. Então, você pode acumular 2 cargos de professor, não tem problema. E o terceiro fala um cargo de professor com outro técnico ou científico. E o quarto fala 2 cargos privativos de médico. Aí a gente tem algumas observações a fazer, né? Se eu remeter isso aqui lá para o artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, eu vou perceber que ele não chama mais de médico. Ele fala privativos de profissionais da área de saúde. Então não é só médico, né? Pega o enfermeiro, fisioterapeuta, pega todos aqueles que são com profissões regulamentadas do quadro de saúde. Parágrafo 1º. Em qualquer dos casos, a acumulação somente será permitida quando houver correlação de matérias e compatibilidade de horários. São 2 observações. A primeira fala em correlação de matérias, observação número 1. A segunda fala em compatibilidade de horários, observação de número 2. E aí, qual é a consequência disso? Muita gente não leva isso em consideração porque na Constituição Federal não está expresso, mas no Estatuto está. E a gente tem que aplicar também esse entendimento, né? Porque muitas vezes você não consegue entender. Tu fala assim, pô, regra geral, eu não posso acumular cargo, emprego ou função. Por que em casos específicos a Constituição excepciona? Por que em casos específicos a lei permite? Deve ter um porquê, né? Por que o juiz pode acumular com professor? Por que eu posso ter 2 de professor? Por que eu posso ter um de técnico e científico ou de professor e o resto não pode? O que levou isso? Então aí a gente tem que entender correlação de matérias. Compatibilidade de horários eu nem entro no mérito, porque isso é uma coisa que tem que ter na vida, né? Por exemplo, se você está assistindo essa aula e agora significa dizer o quê? Que você não pode estar fazendo outra coisa. Se tiver, para de fazer outra coisa para assistir a aula, presta atenção, hein? E se eu estou lecionando aqui agora, significa dizer que eu não estou em outro lugar, né? Então, para ter mais de uma atividade, eu tenho que ter compatibilidade de horários. Isso aí é público, é notório, é fato. Eu não sou onipresente, pô. Eu não sou Jesus Cristo, eu não posso estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, isso quer dizer que tudo na vida, para ser feito de forma cumulativa, tem que ter compatibilidade de horários. Beleza? Vamos lá, volta aqui comigo. Parágrafo 2º. O regime de acumulação abrange cargos, funções e empregos da União, dos territórios, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como das autarquias, das sociedades de economia mista e das empresas públicas. Ou seja, o regime de acumulação se aplica a todo mundo que tem cargo, emprego ou função em toda a administração pública direta e indireta, inclusive empresas públicas e sociedade de economia mista. Então eu vou pedir para você ir lá para os artigos constitucionais, e aí olha quantos são os artigos. 37, incisos 16 e 17, 38, inciso 3, 42, parágrafo 3º, 142, parágrafo 3º, inciso 1, 73, parágrafo 3º, 95, parágrafo único, inciso 1, 128, parágrafo 2º, inciso 2, a linha D, todos eles da Constituição Federal. Caramba, Alexandre, é muito dispositivo. Sim, porque ele fala de 7 casos de acumulação, né? E esses 7 casos de acumulação, a gente vai ver cada um deles. Depois a gente vai lá para o decreto 2479 e vamos estudar do artigo 271 ao 284. Ou seja, isso é um tema bem recorrente, bem interessante, que tem vários dispositivos que versam sobre esse assunto. Tá bom? Então vamos começar aí pela Constituição Federal. O primeiro dispositivo que eu remeti a vocês é do artigo 37, inciso 16.
Olha o que ele fala na Constituição. É vedada a acumulação remunerada, então tem que ser remunerada, de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, e tem que ser os casos previstos nesse caso aqui. 2 de professor, beleza, tá igual tá na legislação. 1 de técnico científico e outro de professor, também tá igualzinho que está previsto lá no estatuto. E a letra C já está diferente, que é a linha C, né? 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da área de saúde com profissões regulamentadas. Opa, isso está diferente, cuidado. Porque lá no decreto 2479 e no decreto-lei 220, ele só estava falando privativo de médico, lembra? Olha só, voltando à página aí. Ó. Ele falou privativo de médico, olha aqui, no inciso 4. Só que na Constituição Federal, ele não fala privativo de médico, ele fala de profissional da saúde. Então a gente tem essa distinção e essa diferença que a gente tem que perceber como funciona para você não incorrer em erro, beleza? Então vamos lá. No inciso 17, ele diz o seguinte: a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias, sociedades controladas, direto ou indiretamente pelo poder público. Qual é a situação que acontece aqui? Qual o problema que nós estamos nos deparando? Se eu proíbo a acumulação não só para cargo, mas também para empregos e funções, significa dizer que as exceções também vão abranger empregos e funções. Então toma muito cuidado, porque o caput fala só de cargo, mas o inciso 17 do próprio artigo 37 fala também que está estendido para empregos e funções em toda a administração pública direta e indireta, inclusive suas subsidiárias. Então, a vedação é em toda a administração, seja ela federal, estadual, distrital e municipal. Já o artigo 38, ele inclui mais um caso de acumulação além desses 3 que nós já vimos. Diz o seguinte: ao servidor público de gestão direta, autárquico e fundacional, cuidado que aqui ele não está se referindo ao pessoal da empresa pública e da sociedade de economia mista, tá ok? Porque ele está falando aqui de desempenho de mandato eletivo dos servidores estatutários. Se ele for seletista da empresa pública sociedade de economia mista, ele vai ficar afastado do cargo conforme determina a consolidação das leis trabalhistas, não tem nada a ver com o estatuto do servidor. Então ele diz assim no inciso 3, ó: investindo no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Então, o que ele falou aqui? Ó? Se eu, por exemplo, sou técnico judiciário do Tribunal de Justiça e sou eleito vereador de um determinado município, o que acontece? Eu posso acumular se eu conseguir fazer a compatibilidade de horários. Como assim? Existem municípios que a sessão é noturna. Então, durante o dia você é técnico judiciário do TJ, à noite você é vereador, não tem problema nenhum, tá? Se não for possível essa acumulação, aí sim você fica o quê? Afastado. Se eu acumulo, o que acontece? Eu vou continuar recebendo minha retribuição do cargo efetivo do TJ e vou receber também o meu subsídio de vereador, sem problema nenhum. Quando eu fico afastado, eu deixo de receber a minha remuneração do TJ para receber o subsídio de vereador, ou eu posso optar por receber minha remuneração do TJ. Vai depender do seguinte: qual deles é maior? Se o TJ for maior, eu fico com o TJ. Se o vereador for maior, eu fico com o de vereador. Então aqui ele pode fazer a opção pela remuneração. Isso aqui a gente já estudou naquela licença para desempenho de mandato eletivo. Artigo 42. Esse dispositivo foi alterado recentemente. Olha o que ele fala no 42, parágrafo 3º. Os membros das polícias militares, então PM, e Corpo de Bombeiro Militar, bombeiro, beleza? Instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina são militares do Estado, Distrito Federal e dos territórios. Parágrafo 3º. Aplica-se aos militares do Estado, Distrito Federal e dos territórios, disposto no artigo 37, inciso 16, com prevalência da atividade militar. Então, antigamente, tinha a dúvida, né, e a vedação do militar exercer outra atividade. Então, hoje, já está autorizado aí no artigo 42, parágrafo 3º,
dos militares PM Bombeiro. Mas assim, os militares das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica? Pois é, eles também têm previsão lá no artigo 142. Olha o que diz o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 8. Aplica-se aos militares. Quem são os militares? Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. O disposto no artigo 7º. 7º fala dos direitos sociais, tá? Aí ele vai numerando os incisos, ou seja, não são todos os incisos que se aplicam aos militares, mas esses aqui se aplicam, beleza? E no artigo 37, incisos 11, que fala do teto remuneratório, 13, que fala da vedação de vinculação e equiparação de espécies remuneratórias, 14, que vai falando do servidor público em relação às disposições, e o 15, que vai falando do subsídio. Então você tem aqui a vedação da acumulação, do teto remuneratório, você tem aqui a equiparação ou vinculação de espécies remuneratórias do servidor, você tem a proibição também dele receber uma gratificação em cima da outra, o efeito cascata, e tem o efeito da redução da remuneração dele. Isso aqui está proibido na Constituição de ocorrer, porque é direito dele. E fala assim, e com prevalência da atividade militar, o artigo 37, inciso 16, a linha C. Então ele trouxe a possibilidade do pessoal da área de saúde, médico, enfermeiro, né, psicólogo, de poder fazer acumulação, desde que haja uma prevalência da atividade militar. Então esse caso aqui do militar, eles foram alterados recentemente, com a emenda constitucional de 2019, tá? Então muita atenção, porque isso aqui pode ser um bom assunto na sua prova, principalmente em direito administrativo. O artigo 73 é um dispositivo que nem todo mundo sabe e aplica. Por quê? Ele está falando do pessoal do Tribunal de Contas. O membro do Tribunal de Contas, que no âmbito federal é ministro e no âmbito estadual ele tem a função de ser conselheiro, eles são vitalícios. E os direitos que se aplicam aos magistrados se aplicam a ele. Olha o que ele fala. Os ministros do Tribunal de Contas da União, ou seja, do TCU, têm as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens do ministro do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, aplicando desconto à aposentadoria e pensão as normas constantes do artigo 40. Então, o pessoal do TCE, Tribunal de Contas Estadual, também tem as mesmas garantias. Dentre eles, a possibilidade deles acumularem o quê? Eles serem conselheiro do Tribunal de Contas e professor. Então, olha que bacana, ele também pode acumular com a função de professor. Após eles, nós vamos falar dos magistrados. Os juízes gozam das seguintes garantias. Ao juiz é vedado exercer, ainda que a disponibilidade de outro cargo ou função, exceto uma de quê? Magistério. Então ele pode ser juiz e professor. Óbvio que o que eu estou falando aqui, nessa acumulação de juiz e professor, não é professor privado, né? É professor do serviço público. E o outro caso é do membro do Ministério Público, que pode exercer também outra função pública de magistério. Qualquer outra função é proibida, ainda que ele esteja em disponibilidade. Então, quando você para contabilizar quais foram os casos que nós falamos 7 casos, né? Quais são os 7 casos que são permitidos a acumulação se houver compatibilidade de horários? Vamos lá. Vou botar aqui, ó, 2 de professor, beleza? Tranquilo, né? 1 de técnico ou científico, mais outro de professor. Beleza? Eu posso ter 2 de profissionais da área de saúde com profissões regulamentadas. Eu posso ter vereador, mais cargo na administração direta, autarquia e fundação. Eu posso ter militar, nos mesmos casos do artigo 37, inciso 16, desde que haja uma prevalência da atividade militar. Então essa daqui é uma situação bem recente, né? O 6º, ministro do Tribunal de Contas, vou botar aqui, ó, membros do Tribunal de Contas e professor. 7º, juiz e professor. E 8º, membro do Ministério Público e professor.
Repare que agora eu botei como oitavo, porque esse sétimo aqui, desculpa, esse quinto aqui, ele se aplica nos mesmos casos desses aqui, tá? Então, ele estaria aqui. Aí, agora, eu enumerando aqui só para a gente poder seguir a sequência e a ordem que eu botei dos dispositivos, vai ser nesse formato. Esses aqui estão no artigo 37, incisos 16 e 17, beleza? Esse daqui está no artigo 38. Esse daqui está no artigo 42 e 142. Esse daqui está no artigo 73. Esse daqui está no artigo 95. Esse daqui está no artigo 128. Né? Então, observe só os parágrafos desses aqui, mas todos eles estão previstos aí no texto constitucional. Então, vou sair daqui só para você visualizar de uma forma melhor, mas são esses casos que estão previstos aí para acumulação. Beleza? Bom, seguindo a nossa sequência, agora a gente vai remeter você lá para o artigo 271 do Decreto 2479, e aí eu vou pegar o dispositivo, para não ficar repetitivo, que vai complementando aquilo que a gente já estudou no 220. Olha o que diz o parágrafo 3º do artigo 271, tá? A supressão do pagamento relativo a um dos cargos, funções e empregos referidos no parágrafo anterior não descaracteriza a proibição de acumular, salvo na hipótese prevista do parágrafo 1º do artigo 10, que aí ele falava da situação de substituição, e do artigo 35, que é a substituição, e nos artigos 23 e 24, que é cargo em comissão. Então, nesses casos aqui, que ele está querendo dizer o seguinte: o fato de eu não receber não descaracteriza a proibição de acumular. Então, a proibição de acumular não é quando você recebe. A proibição de acumular é pelo fato do cargo ser remunerado, ainda que você não receba. Pouco importa se eu estou ganhando dinheiro ou não. Senão todo mundo ia acumular e abrir mão do vencimento, né? Não quero ver você receber, não. Não pode. Se o cargo tiver a natureza remunerada, você não pode acumular nessas funções. Beleza? Seguindo. 273. E eu estou pulando alguns para não ficar repetitivo, tá? Fica excluído da proibição de acumular provento o aposentado contra exercício de mandato eletivo, cargo em comissão, função gratificada, ou contrato para prestação de serviço técnico especializado, bem como participação em órgão de deliberação coletiva. Então, o aposentado, inclusive ele, fica também proibido de acumular. Na Constituição Federal, está lá no artigo 37, parágrafo 10. Então, lá na Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 10, ele fala que é vedado ao aposentado acumular. E aí abre as exceções, que são nos mesmos casos da atividade, mais carga em comissão, mais mandato eletivo. Qualquer um. Beleza? Parágrafo único. Exceto quando exercício de mandato eletivo disposto nesse artigo, não se aplica ao aposentado compulsoriamente nem ao aposentado por invalidez, estão cessadas as causas determinadas de sua aposentadoria. Quero ver? Óbvio que isso aqui se refere à invalidez, né? Porque uma vez aposentado de forma compulsória, como é que vai cessar isso daí? 275, esse conceito que é importante para a gente entender porque alguns cargos admitem acumulação. Ele diz o seguinte, ó: cargo técnico ou científico é aquele para cujo exercício seja indispensável e predominante a aplicação de conhecimento científico artístico de nível superior de ensino. Então ele diz o que é cargo técnico ou científico. E ele vai ainda pior. Ele diz o seguinte, olha o 277. A simples denominação de técnico ou científico não caracteriza como tal o cargo que não satisfaz as condições do artigo 275 e 276. Então, técnico judiciário, por exemplo, tem um nome de técnico, mas não é um cargo técnico. Para ser um cargo técnico, ele tem que ter escolaridade específica. Por exemplo, Alexandre, todo cargo de nível superior é técnico? Não. Mas oficial de justiça avaliador é um cargo privativo de bacharel em direito? Sim, então ele é técnico. Analista judiciário da área administrativa sem especialidade é um cargo técnico? Não. É de nível superior, mas não é técnico, porque a escolaridade pode ser qualquer nível superior. Então, um cargo para ele ser técnico, ou ele é de nível superior, que somente aquela escolaridade é exigida, ou ele é de nível médio, mas exige um curso técnico. Então, técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em química. Se existir um cargo que exige essa atribuição na escolaridade técnica, ele é considerado como técnico. Aí ele poderia acumular um outro de professor. O artigo 276 diz que cargo de professor é o que tem como atribuição principal e permanente lecionar em qualquer grau o ramo de ensino legalmente previsto. Então, o professor é quem vai lecionar dentro da sua área de conhecimento e atividade. O artigo 278 fala da correlação de matérias. Olha o que ele diz que é interessante.
A correlação de matéria pressupõe a existência de relação íntima e recíproca entre conhecimentos específicos cujo ensino e aplicação constitui a atribuição principal dos cargos acumuláveis, de sorte que o exercício simultâneo favoreça o melhor desempenho para ambos os cargos. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu sou juiz, né? Então você é juiz, vai dar aula de quê, cidadão? Professor de quê? De matemática? Lógico que não. Você é professor de quê? De direito. Se eu sou, por exemplo, médico, né? Um cargo técnico e vou acumular com outro de professor, vou dar aula de quê? De direito? Óbvio que não, cidadão. Eu vou dar aula de alguma área da medicina, da área de biologia, que eu tenho conteúdo. Por quê? Conforme você leciona, você estuda, você aprende, troca ideias, isso favorece a aplicação na sua atividade principal. Por isso que os cargos de natureza técnica são acumuláveis com de professor. Parágrafo único diz que tal relação não se haverá por presumida, então não é presumida. Tem que ficar provada mediante consulta a dados objetivos, como programa de ensino, no caso do professor, atribuições que estão previstas em lei, no caso dos cargos de técnico ou científico. Então, só para a gente poder entender como é que funciona essa situação de correlação de matérias. E no artigo 280, ele fala ainda sobre a compatibilidade de horários. Olha o que ele diz. A compatibilidade de horários será reconhecida quando houver possibilidade do exercício de dois cargos em horários diversos. Óbvio que tem que ser horário diverso, né? Sem prejuízo do número regulamentar de horas de trabalho determinado para cada um. E olha que bacana, a verificação dessa compatibilidade far-se-á tendo em vista o horário do servidor na unidade administrativa que estiver lotada, ainda que ocorra a hipótese de estar dela legalmente afastado. Parágrafo 2º, no caso de cargos a serem exercidos no mesmo local em municípios diferentes, leva-se em conta a necessidade do tempo para locomoção entre um e outro. Então não adianta nada eu trabalhar, por exemplo, de 8 às 17 em um cargo e entrar 17h30 em outro cargo, que fica uma distância de 2 horas de um para o outro. Não rola. Eu tenho que levar em consideração também o meu afastamento. De acordo com o Tribunal de Contas da União, essa acumulação não pode ultrapassar 60 horas semanais, tá? Então, eu não vou poder passar de 60 horas semanais de acumulação. Então, eu vou acumular um cargo de 40 horas de técnico, outro de professor de 20, por exemplo. Faz as contas. Se eu pegar 80 horas na semana, eu não vou conseguir desempenhar 2 cargos, cara. Não dá, eu vou ficar muito cansado. Isso ao longo do tempo vai ser inviável e impossível. Por isso que o limite é de 60 horas. Beleza? Tranquilo? Bom, esse foi o capítulo aí que a gente estudou da parte que fala das acumulações. E aí, para finalizarmos aí, no artigo 281, diz o seguinte: o funcionário que ocupe 2 cargos em regime de acumulação legal poderá ser investido em cargo em comissão, desde que com relação a um deles continue o exercício de suas atribuições, observado o dispositivo anterior. Então funciona assim, ó. Você tem um cargo de professor, outro cargo de professor. Você tem 2 acumuláveis. Vai ocupar um terceiro cargo em comissão. O que ele falou? Um deles você acumula, né? Vai continuar no exercício da função, e no outro você fica afastado. Beleza? Aí diz assim, parágrafo 1º. Ocorrendo a hipótese do ato de provimento funcionário, mencionará qual das 2 condições está sendo nomeado, para que em relação a outro cargo seja observado disposto nesse artigo. Parágrafo 2º. O tempo de serviço, bem como os quaisquer direitos e vantagens adquiridos em função de determinada situação jurídica, são insuscetíveis de serem computados ou fruídos em outra. Ou seja, cada vez que eu me invisto num cargo, eu tenho uma identidade funcional e um tempo de exercício. Na minha nomeação, pós-exercício. Então, os tempos são computados de formas diferentes. Eu não posso acumular simultaneamente o mesmo tempo em mais de um. E o 282, verificar em processo administrativo disciplinar a acumulação proibida e provada a boa-fé do funcionário. Então, eu tenho que estar de boa-fé, porque se eu tiver de má-fé, você vai ver que vai dar problema. O funcionário optará por um dos cargos. Então, de boa-fé, eu faço opção sem obrigação de restituir. Provocada ou provada a má-fé, na verdade aqui tinha que estar escrito provada, né? Provada a má-fé, além de perder ambos os cargos, restituirá o valor que tiver percebido indevidamente pelo exercício do cargo que gerou a acumulação. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, se o cargo gerador da acumulação proibida for de outra esfera, o poder público, o funcionário restituirá o que houver percebido desde a acumulação ilegal.
Apurada má-fé, no caso de inativo, ou seja, já aposentado disponível, este sofrerá a cassação de sua aposentadoria de disponibilidade, obrigado ainda a restituir o que tiver recebido indevidamente. Artigo 283. A inexatidão das declarações feitas por um funcionário no cumprimento da exigência constante do inciso 4 do artigo 15 constituirá a presunção de sua má-fé, se ele mentir, no ato de investidura, ensejando logo a suspensão do pagamento de respectivo vencimento de vantagem ou provento. E o 284. As acumulações serão objeto de estudo e parecer individuais por parte do órgão estadual para esse fim criado, que fará apreciação de sua legalidade, ainda que um dos cargos integre os quadros de outra esfera ou poder. Então aí ele diz que o funcionário, se não tiver dentro dos regimes de acumulação permitido, de boa fé opta por um dos dois. Se tiver de má fé, ele vai ser demitido dos dois. E se for inativo, ele vai ser cassado. Então a acumulação é uma situação séria, beleza? Que tem inclusive a adoção de procedimento para apurar. E aí, no artigo 34, parágrafo 3º, lá do Decreto-Lei 220, fala o seguinte, ó, não se compreende na proibição de acumular, nem está sujeita a quaisquer limites à percepção conjunta de pensões civis e militares, de pensão com vencimento ou remuneração salário, de pensão com provento, de provento resultante de cargos acumuláveis, de provento com remuneração. Vou chamar só a atenção quando ele fala aqui, ó, conjunta de pensões civis e militares. Na lei estadual não tem vedação, mas eu tenho que saber se nessa legislação específica de pensão militar permite. Se lá tiver vedado, não vai poder ser feito. Tranquilo? Outra situação que a gente tem aí posteriormente, agora já não é mais acumulação de cargos, sim de funções, né? No artigo 35, ele fala, não poderá o funcionário participar mais de um órgão de deliberação coletiva, a gente inclusive já viu isso, né? Nem exercer mais de uma função gratificada. Artigo 36, poderá aposentado sem prejuízo do provento desempenhar mandato eletivo, já vimos também, exercer cargo ou função de confiança, que é a nomeação, ou ser contratado para prestar serviço técnico especializado, bem como participar de órgão de deliberação coletiva. Então, o inativo pode participar de órgão de deliberação coletiva. O funcionário só pode participar de um, mais de um não pode. 37. Considerado ilegítimo pelo órgão competente acumulação informada oportunamente pelo funcionário, será este obrigado a optar por um dos cargos. Então, caso de boa-fé, ele opta e morre o assunto. O funcionário que não houver informado oportunamente a acumulação considerada ilegítima, quando conhecida pela administração, sujeitar-se-á a inquérito administrativo após o qual, se apurada a má-fé, perderá os cargos envolvidos na situação cumulativa, ou, no caso de inativo, sofrerá a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, obrigando-se ainda a restituir o que tiver percebido. Olha só o que acontece? Então, nesse caso aí, da acumulação, se tiver de má-fé, vai perder todos os cargos que você ocupa, emprego ou função, e vai ter que devolver tudo. Se tiver de boa-fé, faz a opção por um deles. Beleza? Então, a gente vai encerrar esse bloco por aqui. No próximo bloco, a gente vai dar continuidade estudando a partir do artigo 38, que fala da infração e do regime disciplinar aplicável ao servidor.